pé, queridos irmãos. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer a Deus por este grupo, por esses irmãos e irmãs, não é? Que têm sido instrumentos de bênçãos para a nossa igreja, para o reino de Deus e para si mesmos, não é? Que Deus continue abençoando, e eles realmente fazem jus ao nome, né? São realmente uma geração ativa no Senhor. O tema a mim proposto, o texto a mim proposto para falar por parte da liderança é o texto que está em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Eu vou pedir que você então abra a sua Bíblia nesse texto, Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos repetir esta parte final do texto que diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos orar? Eterno Deus, uma vez mais, nós estamos aqui, Senhor, para buscar, para pedir, suplicar mesmo a Tua bênção. O Senhor sabe o quanto nós carecemos ouvir a Tua palavra, o quanto nós precisamos permitir que o Teu Divino Espírito nos faça compreendê-la, o quanto nós precisamos das forças advindas do Teu Espírito para aplicá-la à nossa vida. E a nossa oração nesta hora é que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração, ao coração deste Teu servo, ao coração dos irmãos que aqui estão, jogando por terra, Senhor, todos os impedimentos, todas as barreiras, e permitindo que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa operar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentamos. Se existe algo que a criatura humana busca com muita avidez, com muito interesse, com muito empenho, esse algo chama-se alegria, prazer, contentamento. É natural que assim seja, queridos irmãos, porque nós entendemos que Deus, ao criar a criatura humana, Ele não planejou para ela tristeza, sofrimento, angústia e dor. Ele criou-a, estabeleceu-a em um lugar próprio, para que ali
ela pudesse ser feliz. E um dos elementos desta felicidade seria a alegria. O pecado, como nós sabemos, se interpôs entre o homem e Deus e trouxe com ele o sofrimento, a angústia, a dor, a tristeza. E se existe algum sentimento que nós podemos chamar de intruso na vida humana, esse sentimento chama-se exatamente tristeza. Ele está onde não devia estar, ele opera onde não devia operar. E por esta razão, queridos, é natural que a criatura humana busque aquilo que deveria ser uma constante em sua vida, alegria. Assim sendo, também não é estranho que a Bíblia, ao longo das suas páginas, ela procure enfatizar isto. Procure oferecer meios, recursos, para que a criatura humana seja feliz, alegre. E uma das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez quando aqui estava, e quando estava prestes para subir aos céus, é que Ele daria aos seus discípulos, e por extensão a todos nós, uma alegria que não seria perdida, algo que se manteria para sempre. O texto que nós lemos reitera este desejo, este sentimento da criatura humana. Ele nos apresenta o grande homem de Deus chamado Neemias, um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Um líder, sem sombra de dúvida, fantástico. Um homem que soube fazer coisas grandiosas em uma hora de crise, tristeza, dor e sofrimento. Ele, juntamente com Esdras e alguns líderes, estavam preparando-se para um grande feito, para um grande culto, que era a festa dos tabernáculos. E foi exatamente quando eles estavam preparando-se para aquele momento que eles disseram esta frase, proferiram esta frase fantástica: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ao olharmos para esta expressão, algumas perguntas sobem à nossa mente, até para que a gente entenda bem o que Neemias estava querendo dizer. E uma das primeiras perguntas que vem à nossa mente é: o que é isto que Neemias apresenta como sendo, ou chama como sendo, a alegria do Senhor? A primeira coisa que nós podemos dizer, queridos, é que quando ele diz alegria do Senhor,
Ele não estava falando da alegria que Deus tem no seu povo. Ele estava falando exatamente do inverso. Ele estava falando da alegria que o povo de Deus tem em Deus. É a alegria resultante das obras, dos feitos, das realizações do nosso Deus. E Neemias estava falando exatamente acerca disso. Quando ele diz a alegria do Senhor, ele estava como que convidando aquele povo a pensar nas coisas que Deus, ao longo da história, e mesmo naquele contexto em que eles estavam vivendo, Deus realizara e estava realizando. Ele poderia citar as grandes obras que Deus havia feito na vida dos antigos. Abraão, Isaque, Jacó. As obras que Deus fizera ao longo da história do seu povo. Mas certamente ele estava querendo trazer à mente aquilo que Deus havia feito na vida daquelas pessoas. Neemias realizou o seu ministério por volta do século V a.C. Lá pelo ano de 440 a 445. Ele estava na Pérsia, era copeiro do rei. Uma função privilegiada e de grande responsabilidade. Eram apenas homens escolhidos a dedo, que podiam assumir aquela função, preparar a alimentação do rei. Era alguém que estava muito próximo, muito perto. Era uma função que trazia status. Mas um dia ele ouviu uma notícia. Algumas pessoas chegaram à Pérsia. Ele procurou saber o que estava acontecendo em Jerusalém. O que é que está acontecendo lá com os nossos irmãos? Perguntou ele. E eles disseram: os nossos irmãos estão vivendo num momento muito difícil. Os muros estão derrubados. As portas queimadas. Os nossos irmãos estão sendo humilhados diariamente. Estão sendo alvos do riso, zombaria dos nossos vizinhos. Jerusalém é uma cidade quase que fantasma. Jerusalém é uma cidade sem rumo. Jerusalém é uma cidade que não tem dono. Jerusalém é uma cidade onde todo mundo entra, sai e faz aquilo que quer. O nosso povo está sendo humilhado. Como um grande líder, como homem de Deus, ele sentiu a dor. Ele estava bem. Ele, Neemias, estava muito bem. Mas o seu povo estava muito mal e ele sentiu isso. E a segunda coisa que ele fez então foi orar. E ele orou e colocou diante de Deus a sua dor, a sua tristeza.
e até mesmo o arrependimento, porque ele disse, isso está acontecendo com o nosso povo por causa do pecado. E ele colocou diante de Deus o desejo de fazer alguma coisa. E a Bíblia diz então que ele foi, falou com o rei, pediu um tempo, e ele deixou então aquele lugar privilegiado, aquela posição privilegiada e partiu para Jerusalém. Ali chegou e encontrou exatamente o que lhe havia sido descrito. Uma cidade arrasada, destruída. Crianças, adolescentes, velhos e adultos humilhados. E ele então agora começa a reunir o povo. Começa a mostrar ao povo que eles podiam, que eles tinham um Deus, e que Deus poderia fazer algo fantástico se eles quisessem. Desperta esse desejo no povo. E o povo então agora cai em si, levanta-se e assume então o compromisso de reconstruir os muros. E reconstruíram os muros, recolocaram as portas. A cidade agora já não era mais aquela cidade sem dono, já não era mais aquela cidade aberta, era uma cidade fechada, era uma cidade murada. Certamente, durante aqueles momentos, eles agora ali estavam e se lembravam que homens surgiram para zombar. Houveram até alguns que disseram, estão fazendo isto? Construindo este murinho? Eles não vão fazer. Mas, se porventura conseguirem, uma raposa vai ser capaz de jogar todas essas obras, toda esta obra no chão. Sambalate, Tobias, Gessem, homens que tentaram tirar aquele homem de Deus do seu lugar, Neemias. E Neemias se lembrava que ele pôde dizer, eu não vou descer, eu não vou fazer reunião, coisa nenhuma, eu não vou abandonar a minha obra, eu estou fazendo uma grande obra e por isso não posso descer. E aí a gente percebe um outro aspecto, a visão da importância da obra. Neemias tinha uma visão de que o que ele estava fazendo era de valor, era precioso. E quando a gente tem uma visão positiva da obra que nós estamos fazendo, queridos meus, a gente não abandona a obra. E aí, eles estavam ali, deveriam estar se alegrando, e estavam não apenas lembrando-se daquilo que Deus havia feito na vida deles, mas naquilo que Deus revelava na sua palavra. E aí que a gente para pensar um pouco mais e descobre que a alegria do Senhor é incentivada pela palavra de Deus. Ou seja, é através da leitura,
da meditação, do estudo, da reflexão da palavra de Deus ou na palavra de Deus, que o nosso coração é despertado e a alegria do Senhor, que é basicamente a alegria no Senhor, se manifesta. Porque quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a conhecer quem é o Deus da palavra, as obras do Deus da palavra, o poder do Deus da palavra, o caráter do Deus da palavra, aquilo que o Deus da palavra pode realizar em nossa vida. E, queridos meus, esta percepção, esta visão, traz alegria para os nossos corações. Se o irmão está com a sua Bíblia aberta, há de ver que o capítulo 8 começa exatamente com uma reunião onde o povo estava reunido para o estudo da lei. Para o estudo da lei. Reunidos ali. E eles estavam estudando a lei, estavam ouvindo. E, queridos, não foi uma reunião de 1 hora. Foram 7 horas de reunião. O irmão ficaria aqui nesse santuário 7 horas ouvindo a palavra? Não, o silêncio já diz não. Eles estavam ali 7 horas, ouvindo a palavra. Porque o texto diz, do alvorecer, e o dia para o judeu começava às 6 horas, até o meio-dia. Estavam ali ouvindo. E Neemias, então, agora divide o grupo, aquele povo, em grupos. Talvez, quem sabe, a gente veja ali, não é? A semente do estudo da palavra em pequenos grupos. Porque ele divide aquele povo todo em grupos. Ali uma verdadeira igreja, porque a Bíblia diz que aquele povo foi tirado das suas casas para estarem ali ouvindo a palavra. E a gente se lembra da palavra grega eclesia, de onde vem a nossa palavra igreja, e eclesia quer dizer chamados para fora. E aquelas pessoas foram chamadas das suas casas para estarem ali reunidos para estudarem a palavra, para ouvirem a palavra. Era uma eclesia de Deus, era a igreja de Deus, era o povo de Deus estudando a palavra. No entanto, queridos meus, parece uma coisa estranha, que eles estavam estudando a palavra. E de repente, Neemias olha, o povo está chorando. Chorando. Haviam mais ou menos ali umas 50 mil pessoas. Era muita gente. Não era pouca gente, era muita gente. Alguns autores dizem mais ou menos uns 50 mil ou mais. E aquele povo chorando. Chorando. Mas perguntaria eu, por quê? O estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus pode levar alguém a chorar? Pode levar alguém a lamentar? Alguém a se entristecer? E a resposta bíblica é sim. Pode. Em que circunstâncias? É que a palavra de Deus, queridos meus, é luz. A palavra de Deus ilumina os meandros do nosso coração, as partes mais profundas do nosso ser. Ela traz as coisas escondidas à luz. Ela revela aquilo que não é visto, aquilo que não é conhecido e aquilo que muitas vezes até é esquecido.
A palavra de Deus revela pecados, transgressões, falhas. E ninguém, queridos, temente a Deus, pode olhar para o seu pecado sorrindo. Ninguém que leva a Deus a sério pode olhar para o seu pecado brincando. Pecado é coisa muito séria. Pecado é doença. Pecado é destruição. Pecado agride a Deus e torna a criatura humana infeliz. E a pessoa que leva a Deus a sério, ela olha para o seu pecado com tristeza e para o pecado dos outros com tristeza também. Ele não ri, ele não fica feliz, ele não faz nada mais do que se entristecer. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Eles agora pararam, começaram a ler a palavra e Deus iluminou. Abriu a mente, abriu os olhos da alma, e aquelas pessoas então agora começaram a descobrir os seus erros, os seus pecados, elas choraram. Isso lembra-se daquela palavra do nosso Senhor Jesus, quando disse: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Choram por quê? Por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas, por causa do pecado do mundo. Bem-aventurados, felizes são os que choram, percebem o seu erro, a sua falha, e ele experimenta a tristeza segundo Deus. Mas logo depois, aquele povo, ao chorar, estava manifestando, queridos meus, a sua tristeza, a sua dor, o seu arrependimento. E quando há arrependimento, há confissão. E quando há confissão e abandono, há perdão. E o perdão de Deus se manifestou. E então agora, Neemias, Esdras e aqueles líderes podem dizer: se alegrem, se alegrem. O perdão de Deus já veio. E se houve o perdão, houve a paz. Se houve o perdão, houve aceitação. Se houve o perdão, não há mais nada que impeça o relacionamento de vocês com Deus. Se alegrem. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Escolham ser alegres. Eu, quando era jovem, tinha um amigo, e ele tinha um dizer que, muito estranho, mas que era a forma dele viver. Nós estávamos, às vezes, felizes, brincando, 18 anos, 19 anos, 20 anos, não estou dizendo que quando a gente chega aos 80, 90, não, continua também, sejam alegres e felizes. Mas aquele rapaz com 19, 20 anos dizia o seguinte, quando estava muito feliz, ele dizia: olha, muita alegria é véspera de tristeza. Muita alegria hoje é véspera de tristeza. Então, fiquem mais tranquilos, não se alegrem tanto. Era uma pessoa que estava sempre se reprimindo, não queria manifestar a sua alegria. Parece incrível,
Mas aquele rapaz viveu muito pouco. Casou-se, um mês depois de casado, partiu para a glória. Alegrem-se. E o povo então ele diz, escolham ser alegre. Alegria, queridos, é uma escolha. Alegria também é uma escolha. E aí, a gente mais uma vez vê Neemias falando, não apenas em alegria do Senhor, mas ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força, e é um outro aspecto. Porque até agora nós falamos sobre a alegria. Mas agora ele acrescenta mais, ele diz, a alegria do Senhor não é apenas uma emoção. Ela produz algo. Ela produz força. E dá para a gente imaginar, queridos, o que é esta força quando a gente imagina o que a tristeza é e causa. Você já imaginou como é que uma pessoa triste fica? A tristeza é letárgica. Uma pessoa triste é uma pessoa que vivencia uma letargia. Uma pessoa triste é introspectiva. Ela vive para dentro dela mesma, ela não coloca para fora. Ela é introspectiva. Ela está sempre macambúzia, não é? Está como Dom Casmurro, aquele romance, né? Macambúzio. Eu não sei o que eu estou ouvindo aqui atrás. Sim, é uma pessoa triste. Triste. Uma pessoa triste, queridos meus, é uma pessoa sem vitalidade. Ela não age. Ela está sempre parada. Sem vitalidade, sem energia. A tristeza causa todos esses efeitos. Ela produz tudo isto. Ela é capaz de potencializar as nossas doenças, as nossas enfermidades. A tristeza, ela causa isso. Ela potencializa o nosso mal. Se ele tem um certo tamanho, ele se torna muito maior se a gente se deixa dominar por ela. E aí, Neemias disse, olha, por favor, não fiquem tristes para que vocês não fiquem letárgicos. Não se deixem vencer pela tristeza para que vocês não percam a vitalidade, a energia. Alegrem-se, mas alegrem-se na alegria do Senhor. Não é a alegria do mundo, é a alegria do Senhor. Em que sentido a alegria do Senhor é a nossa força? É a nossa força, queridos meus, porque a alegria do Senhor não depende do temperamento e nem das circunstâncias. Há certas pessoas que são aquelas pessoas que têm aquele temperamento, não são muito extrovertidas. Vou usar uma linguagem jovem. Estão sempre quietinhas, estão sempre na delas, geladinhas, calminhas. Falam um pouco, sorriem um pouco, o que não é defeito.
É defeito ser assim? Não, isso é temperamento. Você é assim porque você nasceu assim, então você não tem que mudar. Você é assim, gente. Se você gosta de sorrir, sorria. Mas se você é de pouco sorriso, amém, aleluia. Você é assim porque Deus te criou assim. Não se rejeite a si mesmo, se aceite. Mas, o que a gente sabe, a Bíblia ensina, é que a alegria do Senhor não depende de temperamento e nem das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias e do temperamento, ela se manifesta e se manifesta com poder. Querem um exemplo bíblico? Paulo em Filipos. Paulo chegou lá. E Paulo está pregando. Ele e Silas. E atrás dele está uma mulher, adivinha, dizendo: estes que estão aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo entendeu muito bem que aquilo ali era uma estratégia maligna. O que o diabo queria era mostrar que o Deus de Paulo era o Deus daquela mulher. Que o mesmo espírito que operava naquela mulher, operava em Paulo. E Paulo continuou pregando. Outro dia, Paulo sai e vem a mulher atrás dele. Esses que estão falando são servos do Deus Altíssimo. Outro dia, aí Paulo olhou e disse: em nome de Jesus eu te ordeno, saia dessa mulher. E o diabo saiu. A mulher perdeu o dom da adivinhação. Os donos daquela mulher ficaram furiosos porque aquela mulher lhes dava muito lucro. E chegaram para os líderes daquela cidade e disseram: olha, esses aí, ó, esses dois judeus, estão trazendo costumes antigos, costumes estranhos para a nossa cidade. Pegaram Paulo e Silas, levaram-nos para a praça pública, açoitaram-nos publicamente, 39 açoites. E eram aqueles açoites que normalmente eram de 3 pontas, eles colocavam ferro ou osso na ponta dos açoites. Então, quando aquilo batia nas costas, vinha rasgando. E foi assim. E bateram muito. Depois, pegaram Paulo e Silas, jogaram num lugar horrível, num calabouço, um lugar gelado, um lugar escuro, um lugar fétido, um lugar contaminado. Colocaram Paulo e Silas ali, ao lado dos piores criminosos daquela cadeia. Mas a Bíblia diz que, a despeito da humilhação, do sofrimento físico, que Paulo e Silas estão ali naquele lugar, presos em um tronco. E como é que era? As pessoas se deitavam, sentavam, se eles colocavam um tronco entre as duas pernas. As duas pernas. As mãos presas. Então está aquele homem lá, com um tronco entre as duas pernas, uma no norte, outra no sul, as mãos presas. E o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Faziam o quê? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam a Deus. Alegria do Senhor. A tristeza era muito grande, eles tinham motivos para estarem tristes. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam louvando a Deus. E queridos, o que foi que aconteceu? Um terremoto.
o poder de Deus se manifestou, as cadeias caíram, as portas se abriram, e naquela noite, um homem e a sua família foram salvos. Naquela noite, aqueles presos que possivelmente nunca tivessem ouvido falar de Cristo, ouviram falar através de Paulo e Silas. É o poder de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, sim. Ela não depende das circunstâncias, do momento em que a gente está vivendo, da nossa idade. 18 anos, 20 anos, 25 anos, é um momento feliz. Normalmente o adolescente, o jovem está sempre rindo, né? Você vai em um casamento, em uma festa, o melhor lugar para você sentar com o adolescente jovem. Que bênção! Estão sorrindo, tranquilos. Mas por que as pessoas com 70, 80, 90, 100... Aqui não tem ninguém com 100 anos, não. Por que não podem ser felizes, alegres? A alegria do... E cada irmão aqui tem tantos motivos. Quem dá esse motivo é Deus. É por isso, a irmã me lembrou ali, é por isso que o nosso nome é... Geração ativa no Senhor. Queridos, eu finalizo a minha palavra, deixando mais uma vez a palavra de Neemias. Alegrai-vos, compartilhem essa alegria. Neemias, no final, ele diz: compartilhem isso. Ide para a vossa casa. Vocês estão felizes nesta reunião. Vão agora de volta para as suas casas, sejam felizes lá também. Sejam felizes, alegrem-se no Senhor. Compartilhe com aqueles que não têm alegria, compartilhe. A alegria do Senhor é a nossa força. Todos nós gostamos de estar ao lado de pessoas alegres, todos nós. E o crente é, por natureza, uma pessoa alegre, porque ele tem Jesus. Que Deus nos abençoe. A alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a sua, a alegria do Senhor é a força de cada um de nós. Amém.